Chamos em Minas de hoje te leva para um passeio em uma daquelas cidadezinhas mineiras onde o tempo parece passar bem devagar. Vamos conhecer Taquaraçu de Minas, na região metropolitana. Pertinho da capital, a cidade guarda antigas construções, um povo bom de prosa, hein? E muitas belezas naturais. E lá vamos nós, de cidade em cidade, descobrindo as tantas histórias de Minas Gerais. E hoje chegamos a uma pequena cidade da região metropolitana de BH com aproximadamente 7 mil habitantes. Logo que a gente chega, a gente já percebe que a tranquilidade é uma das principais características daqui. E graças à quantidade de bambu taquara, a cidade recebeu o nome que tem. Bem-vindos a Taquaraçu de Minas! Taquaraçu de Minas é daquelas cidades que a gente chega e já se sente em casa. Nos bancos da sua praça principal é fácil encontrar pessoas que gostam de um bom papo e de contar histórias. É o caso do seu Antônio. Em um minutinho de prosa, já me contou diversas lembranças de uma Taquaraçu de outros tempos. Taquaraçu de Minas, do tempo que eu comecei a conhecer, aí na beira do rio, tinha um bambu amarelo. Eu acredito que pelo caso daquele bambu grosso assim, eles deram o nome de Taquaraçu. Porque era Taquaraçu só, com 2 S's. Depois Taquaraçu passou a cidade em 1963. Aí eles modificaram Taquaraçu de Minas. E assim, entre histórias e lembranças, passado e presente se misturam. Mas uma coisa é certa, viver em Taquaraçu de Minas foi e é uma delícia, na opinião do seu Antônio. Tem muito sítio bom aí, muito sítio bom, muita coisa. Tem muita água, né? Tem uns lugares que tem água bastante. Tanto faz, corre assim como você fura um poço, tem muita água. É lugar muito bom mesmo. Ah, Taquaraçu de Minas, lugar que representa tanto do que é ser mineiro. De gente gentil, que gosta de um bom papo, de tranquilidade, de diversas belezas naturais e do rio Taquaraçu, um dos cartões postais da cidade e um dos xodós dos taquaraçuenses. E por falar em belezas naturais, o Jânio, que é presidente da Associação de Ecoturismo de Taquaraçu de Minas, me contou sobre algumas das belezas que podemos encontrar aqui. Nós estamos aqui no Vale do Taquaraçu, que engloba aí os municípios de Nova União, Caeté, Taquaraçu de Minas, uma parte de Santa Luzia e uma parte de Jaboticatubas. E o grande ator desse Vale do Taquaraçu é o rio Taquaraçu, que um dos seus principais afluentes nasce lá em Antônio dos Santos, em Caeté, que é o Rio Vermelho, e vem descendo. Outro rio que chama Rio Preto, nasce lá na Serra do Cipó, vem descendo, e esses 2 rios se encontram no município ali de Nova União, na divisa com Taquaraçu de Minas, né? Fica bem na divisa, formando o rio Taquaraçu. E o rio vem descendo e ele vai desaguar no Rio das Velhas, numa localidade que chama Taquaraçu de Baixo, que pertence a Santa Luzia. Além do rio Taquaraçu, nós temos na nossa região outras belezas naturais. Bora conhecer? Bora agora! E lá fomos nós. Nossa primeira parada foi o sítio arqueológico Lapa Grande. A 10 quilômetros da sede, o lugar é de impressionar. Um importante atrativo turístico que nós temos aqui na nossa cidade é o sítio arqueológico Lapa Grande, que vem aí da tradição, né, da Luzia de Lagoa Santa, que é da mesma época, há 9.600 anos atrás. Esse sítio foi identificado no ano de 1980, foi estudado pela UFMG e pela USP. E lá foi exumado 3 esqueletos que remontam aí da época de 9.600 anos atrás.
A vontade é passar um tempão aqui explorando essas tantas curiosidades. Mas bora bater perna mais um pouquinho, porque logo ali na frente já encontramos uma linda cachoeira. Chegamos agora na Cachoeira das Lajes, mais uma das belezas naturais aqui do nosso Vale do Taquaraçu. Aqui, finais de semana, né, a gente recebe muito turistas aí da Grande Belo Horizonte, que vêm aí passar o dia, né? Às vezes ficam acampados, é um lugar muito gostoso para você trazer aí a sua família. E logo aqui na frente nós também temos a Cachoeira Pôr do Sol, que fica logo aqui na frente. Tanto a Cachoeira Pôr do Sol como a Cachoeira das Lajes vai desaguar aqui no rio Taquaraçu, nessa região aqui. Mais uma beleza natural aqui do nosso Vale do Taquaraçu. E esse prazer de mostrar as belezas daqui é compartilhado com diversas pessoas que vivem aqui, nativos ou pessoas que chegaram e fizeram de Taquaraçu de Minas o seu lar. É o caso da Érica e da Neia. Eu te desejo vida longa, vida, te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Taquaraçu de Minas é a cidade que a gente escolheu para morar. Já há 15 anos que nós temos o terreno aqui e antes da pandemia um pouquinho a gente veio definitivamente para poder morar. Vemos meio que fugidas, mas hoje vivemos na alegria em Taquaraçu de Minas. Fugindo do barulho da cidade, não que a cidade seja ruim, cidade grande, mas o que nos cativou aqui também foi essa questão das raízes. Cidade simples, cidade que valoriza o seu passado também. E lá nós temos um sítio onde a gente faz o sistema agroflorestal e o verde também, que aqui também é preservado, nos chamou a atenção. E com a nossa profissão, né, de terapeutas, nutricionista e psicóloga, o verde também é um lugar onde a gente leva e busca potencial para os nossos atendimentos, inspiração para os nossos atendimentos. E aqui é muito interessante porque a gente cuida da natureza e a natureza acaba cuidando de nós. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira para desabrochar, e dia de sol para fazer os seus planos, As coisas mais simples que se imaginar. E quem também encontrou inspiração por aqui foi o artesão Vanderlei Francisco da Cruz, da marcenaria Caipira. Belo Horizontino, esse mineiro chegou na cidade e se apaixonou. Chegou devagarzinho e pouco a pouco fez de Taquaraçu de Minas o seu lar também. A vida inteira eu trabalhei com madeira, né? Só que na pandemia eu mudei de vez aqui para a roça, né? A gente veio para ficar uma temporada e rematou que a gente ficou morando de vez, e a opção minha foi de trabalho, o artesanato. Eu larguei tudo que eu fazia em Belo Horizonte, o meu trabalho lá, e comecei a mexer com artesanato e foi fazendo peças maiores, hoje só as peças pequenas aí que eu estou trabalhando com elas. Mas essa cidade te inspira? O que te fez encantar nela e ficar por aqui? Eu já sou daqui, né? O que eu gosto aqui é a natureza, é a qualidade de vida. Mesmo a gente ganhando um pouco menos que a gente ganha aí na cidade, mas aqui eu tenho a qualidade de vida, o ar, então assim, inspira. Eu estou trabalhando aqui, vejo a natureza aqui, aí penso e é onde que saem minhas peças. E como não se inspirar? Entre um papo e outro, Vanderlei me mostrou algumas de suas peças. Os troféus são sua grande paixão. E como a gente pode ver, criatividade não falta aqui. Por exemplo, esse troféu da bola aqui, quando me encomendaram um troféu, eu fiquei pensando alguns dias o que eu ia fazer, né? E aí vou fazer uma bola. Eu fiquei 30 dias pensando como que eu ia fazer a bola redondinha assim, de madeira, porque ela é oca por dentro, né? Então foram cortadas as peças e para chegar nesse ângulo, que além de ter o raio da peça aqui, a gente tem um ângulo para montar ela. Então foi aí cerca de 30 dias eu raciocinando para chegar no processo da bola, nos ângulos certinho aqui. Foi onde que saiu o troféu aqui. Ele ficou maravilhoso e super diferente, né? Diferente. E minhas peças também, todos os troféus que eu faço, são as criações minhas, ó. Também, ó, peteca. Então, um troféu de peteca é uma peteca de madeira, né? Então tá aqui, ó. Eu fugi do convencional também.
Todo mundo aí usa o troféu, aqueles mais comuns, né? E eu faço só com a madeira. Tá aí um portal, né? E o bonequinho, que já no caso em 3D, ó. Tá vendo? Dá pra ver aqui, ó. Esse é o troféuzinho aqui. Aqui me pediram um troféu de sinuca. Assim, do campeonato de sinuca. Então, fiquei pensando o quê? Uma sinuca. Então foi onde saiu a sinuca de madeira, né? Com tecido mesmo, o próprio tecido da sinuca. Tem as bolinhas aqui também. Então aqui, ó. Esse foi o do campeão que ficou comigo aqui. E assim, com criatividade e delicadeza, o Vanderlei produz suas peças, cada uma mais linda que a outra. E essa aqui, ó, é meu xodózinho. É a Rural. É Willys 1971. Você pode ver todos os detalhes dela. Aqui os detalhes dela. A portinha com a placa. O puxador da porta de trás, ó. A seta, no caso aqui ela abre. Quem lembra da Rural, gente, quando a gente sentava na Rural, tinha aqueles ferrinhos lá dentro, aquela madeira lá dentro. Então tá ela aqui dentro, aqui, ó. A porta, com a maçaneta. Puxador, limitador de vidro. Olha o detalhe do banco. Vamos ver aqui, ó, o retrovisor. Vamos ver lá de cá. O retrovisor. Ó, a maçaneta de fora. E lá dentro, ó, o painel. Seta, o odômetro, o velocímetro, tudo lá dentro. E aí todo carro precisa andar, né? Então tem um motor. Vamos lá no motor. Tá aí o motor. Com a hélice. Esse é o motor dela. Qualidade de vida é o que a doceira Cida também procurava quando resolveu viver em Taquaraçu de Minas. E aqui, nesse pedacinho mais tranquilo ainda da cidade, ela produz suas geleias deliciosas. Eu sempre gostei do interior, sempre gostei de plantas. Aí quando eu vim pra cá, eu comecei a plantar e cuidar e comecei a fazer as geleias. Sobravam as amoras, bananas e eu comecei a fazer para distrair e aproveitar. E essa geleia é boa mesmo? Vamos lá experimentar? É claro, bora lá! E lá fomos nós! O cheirinho a gente já sente logo que entra na cozinha. No começo, a Cida conta que não foi fácil, mas atualmente se sente super realizada com a sua produção. E hoje faz cerca de 10 sabores de geleia. Taquaraçu é uma região muito rica, né, em produção. A gente consegue colher várias frutas, talvez pelo clima ser muito agradável, temperatura amena, então isso facilita muito que a gente tem uvas aqui, temos amoras e várias outras frutas. E assim, aproveitando essa variedade de frutas que Taquaraçu de Minas oferece, ela segue produzindo suas geleias e sonhando com novos sabores com as frutas dessa terra. Bem, e na hora de degustar, a gente percebe que a criatividade não é só na elaboração dos sabores. As combinações também podem surpreender. Salaminho com geleia de abacaxi e pimenta, queijo com geleia de abacaxi e gengibre, torrada com geleia de frutas vermelhas. E até o iogurte entrou nessa degustação. Taquaraçu de Minas que nos surpreendeu. Aqui encontramos um pedacinho de Minas muito aconchegante, cheio de mineiridades, de gente talentosa, de sabores deliciosos e de receptividade que nos convida a voltar muitas e muitas vezes.